Mana, vem cá! Seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Estamos entrando no mês de março, o mês da mulher, e eu quis trazer para essa temporada aqui para vocês uma conversa com várias mulheres que eu considero mulheres relevantes para nós, no nosso estado, na nossa cidade. E hoje eu tô aqui com ninguém menos que a Mônica Abreu, a dona da Mônica Abreu. Ai, dona, obrigada. Uma pessoa convite. maravilhosa. Mônica, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Tá, a gente eu que fiquei lisonjeada, Ana, de você ter me chamado. Obrigada. Eu acho que você é uma pessoa necessária de vir aqui, não só aqui, mas em outros canais de comunicação para contar a tua história, contar a história da tua empresa, de inspirar outras mulheres com a tua fala, com as histórias que você conta. Então, assim, para mim hoje está sendo muito especial te receber aqui, de verdade. Obrigada. Antes de qualquer coisa, obrigada pelo carinho que você tem comigo, com a minha filha, com a minha família. Eu sou muito fã do teu trabalho. Eu vi, inclusive, de Mônica Abreu aqui, tá? Porque eu sou realmente fã da Mônica Abreu. Eu falei para ela que eu já fiquei órfã do quiosque. Enfim, Mônica, eu quero que você se apresente para as nossas espectadoras, para quem está assistindo a gente, que você fale quem é a Mônica Abreu. Vamos lá. Eu sempre me enrolo na hora de me apresentar, mas meu nome é Mônica, criei uma marca sem querer criar, criou, né? Ela se fez devagarzinho e foi crescendo. E a gente trabalha com tecidos, acessórios. Hoje a gente tem uma estamparia própria, a gente faz as nossas estampas. E a gente está no mercado há mais de 15 anos. Começou comigo costurando. E aí é isso. E Mônica não é só empresária, Mônica é mãe de duas preciosas, meninas, né? Isso é muito legal, assim, a gente conversar, porque eu fui mãe muito cedo. Eu fui mãe com 17 e a outra com 18. Bruna nasceu, eu tinha 18 anos e pouquinho. Então, eu era uma mãe integral mesmo. E aí, quando as meninas começaram aquela fase de 10, 11 anos... Eu estava no supermercado, eu sempre tive essa coisa do manual, tá? Assim, do artesanato, eu que fazia as fantasias, eu nunca fui a mãe de comprar fantasia, eu era de improvisar, enfim, sempre fiz muito isso. E tenho também um histórico de costura na minha casa. Então, a costura, para mim, sempre foi uma vontade em aprender a costurar. E aí, eu estava num supermercado, e naquela época tinha revistas antes, nem sei se hoje em dia tem, mas eu acho que nem existe mais essa coisa de revista, né? Mas ficava, assim, perto do caixa. E aí eu vi, tinha aquela manequim, pequenas empresas, grandes negócios. Sim. E aí tinha uma moça que tava um ônibus atrás, uma Kombi ou um ônibus, e tinha uma bolsa lá. Aí me interessou aquela história, eu peguei, comecei a folhear, levei a história, levei para casa. E lá tinha a história dela, que ela estava desempregada e que a avó tinha ensinado ela a costurar umas bolsas e tal, e que ela reformou aquela Kombi e ela botava aquela Kombi em determinados lugares com as bolsas vendendo. Então, num dia ela estava num bairro, no dia no outro bairro. E aí, tinha um modelo de uma bolsa, que foi o meu primeiro modelo de bolsa. E aí, eu fiz. Fui numa costureira lá perto de casa, que era a Maria José, que ainda é a Maria José lá. Aliás, é uma excelente costureira. E aí ela disse, Mônica, toda quarta-feira eu vou lá te ensinar. E eu comecei já pelas bolsas. E aí daí foi. Comecei a vender, comecei a fazer. Fiz acho que as primeiras ficaram horríveis. Podre, feias. Aí um dia eu fui levar a Bruna, com uma amiguinha, e aí ela tinha que bolsa legal. Eu disse, vou fazer pra ti. Quer de presente? Vou fazer uma pra você. Tá bom. Aí a Bruna levou na escola 2. A Bruna já voltou com encomenda de 5 bolsas. Levou na escola pra dar de presente pra ela, né? E aí voltou já com encomenda de 5. E sabe o que eu acho legal? Porque, assim, quando eu conheço a Bruna da faculdade, né? Uma amiga muito querida. Que se eu for contar o carinho que eu tenho por ela, vai dar outro episódio. Eu lembro que ela já levava as bolsas pra faculdade, aquilo ali virou uma febre quase instantaneamente, né? Bruna, quem fez isso pra você? Faz minha mãe. Será que a tua mãe faz um pra gente também? Não sei o quê. Eu lembro que foi mais ou menos nesse período que começou. E elas sempre foram, assim, as tuas principais modelos, né? E, cara, era muito engraçado, porque ela era muito pequena. Ela devia ter uns 11 anos, 10 anos.
E ela tinha um caderninho. E ela andava com as amostras dos tecidos. E aí as meninas, ela dizia, mamãe, a fulana quer tal coisa, a fulana quer tal coisa. E eu, Bruna, eu não sei costurar, isso não tá bom. Ah, as meninas querem. Mano, eu vendi em um mês 40 e poucas bolsas só na sala dela. Só na sala dela. E era o mesmo modelo. Aí as professoras começaram a ver. Aí nisso, tinha uma das alunas que tinha uma tia que tinha no Vieira Alves uma loja. Ela veio e me procurou, Mônica, eu quero vender tuas bolsas. Eu disse, mana do céu, isso não tá bom. Mas tá, né? Cara, eu lembro, eu vendia a R$25 e ela vendia as bolsas a R$86 na loja dela. Eu entregava a 25. Caraca. E a Dana, eu nunca pensei assim, cara, ela tá ganhando nas minhas costas. Nossa, ela tá pagando muito pouco. Nunca. Na minha cabeça era assim, cara, não tá boa a costura. Imagina quando tiver muito bom. Eu vou poder vender por esse valor. Não é ela que vai vender, sou eu que vou vender. Então, eu nunca tive esse problema de achar, assim, que as pessoas estão ganhando mais, sabe? Em cima, tirando proveito. Isso nunca veio, assim, na minha cabeça. Até porque, por um bom período, eu trabalhava por hobby. Então, assim, era uma coisa que eu fazia quando dava vontade. Eu não tinha uma obrigação de ter. Por isso, demorei tanto para ter loja também. Porque a loja, você tem uma obrigação, né? Você tem que ter a novidade, você tem que ter a mercadoria, você tem que fazer essa mercadoria vender. Então, foi uma coisa, assim, muito natural. E uma coisa que era muito legal minha, eu sempre tive um feeling para tecido. Uhum. E eu não fazia coisa... Ó, aquela, né? Aquela que se acha. Mas isso eu sei que eu tenho mesmo, tá? Mas não é uma questão de se achar. A marca não se tornou a marca assim do nada, né? Foi porque teve bom gosto, teve muito trabalho. Eu nunca gostei do óbvio. Tipo assim, o tecido tem rosa, vermelho e verde. Vamos botar um zíper rosa. Não, eu botava um zíper azul. Eu queria um negócio que não combinasse. Eu sempre misturei muitas estampas. Eu ia para a beira do mercado, aquelas lojas de quilo, que hoje nem existem mais. Eu tirava o tecido do chão, mana, e saía puxando aquele tecido. O negócio era dessa altura, eu derrubava os negócios e puxava. E as pessoas falavam, nossa, mas de onde você compra esses tecidos? Era tudo daqui. E eu comprava uma quantidade, assim, toda... Mano, eu passeava aquele centro inteiro lá, aí eu olhava, quando eu olhava que era aquele lá último, aí ia lá, tirava o tecido. Mana, e deixa eu te perguntar, porque, assim, tu criaste a tua loja aqui, começou a empreender aqui, tu foi mãe muito cedo, mas tu não é daqui, né? A tua família não é daqui. Não, eu sou do Mato Grosso do Sul. Como foi a chegada da Mônica Abreu aqui? Cara, Manaus era outra, porque, né? cara, eu não conheço uma pessoa mais manauara do que... Ai, mas eu do que amo você. aqui. Eu amo. Ninguém fala mais mana, além de mim, né? Não, eu amo. Eu sou apaixonada, assim. Rio Negro, pra mim, é uma... Nossa, eu amo tudo. Eu acho que é uma cidade que respira muita cultura. Tudo, assim. Eu participo de tudo que tu imaginar. Teve, por exemplo, lá eu esqueci o nome do evento, que é lá no centro, que foi lá perto da... Não é biblioteca? O Passo? O Passo. Eu vou todos os dias no Passo. Todos os dias eu vou. E é tipo assim, eu vou final de tarde, porque eu gosto de andar, eu gosto de... Tá fazendo barulho eu batendo essa coisa aqui? Não tá não. E eu gosto de andar, mano, eu fico admirando. E a gente tem um amigo que é da secretaria e tal, aí ele me encontrou e disse, cara, eu tô emocionada aqui. Eu tô assim, ele, mas sério? Eu disse, mano, eu tô aqui. Então, eu acho que é uma cultura assim, o teatro, todas as vezes que eu vou, eu me emociono muito. Eu tentei até fazer uma parceria com o teatro, da gente fazer uma coleção pro teatro. Da gente ter uma loja dentro do teatro. Então, assim, eu tenho um amor muito grande por Manaus. Quando eu casei, eu cheguei aqui em 1991. Mas não tinha nada. Tinha nem Amazonas Shopping. Viu Manaus crescer, né? E assim, é uma cidade muito parecida. Eu gosto muito do calor. Eu não gosto de frio. Então, assim, pra mim já é uma... Já amo só do calor. Essa coisa de falar, tá insuportável, eu amo. E eu gosto muito daqui. Eu gosto das pessoas, eu acho as pessoas acolhedoras, assim, eu acho as pessoas engraçadas, sabe? Uma energia boa. E Mônica, assim, sabe? Eu acho, como eu sempre falo pra ti, eu acho muito poderosa a tua fala, porque tu viveste uma realidade que é muito comum, que é ser mãe muito jovem, né?
E imagina, com 18, 17 anos, né? Já estava gestante da sua primeira filha. E para muitas mulheres, acabam sendo... Não deixa de ser não vou dizer um ponto final, mas um momento que ela vai ter que parar muitos sonhos, muitos projetos para viver aquilo. E muitas delas não vão acabar concluindo o sonho de estudar, ou de fazer uma faculdade, ou de empreender, de fato. A vida vai parar ali, infelizmente. E tu falaste pra mim uma vez que por ter sido mãe muito cedo, chegou um momento da tua vida que tu falou assim, nossa, eu sou só mãe e esposa e... Eu acho que eu tô até nesse momento agora, assim, de recuperar até Por isso que a pessoa não quer neto, não quer ninguém. Não quer agora, né? Mas, assim, o que eu faria de diferente... Lógico que a gente vive hoje numa outra época, né? Mas, assim, havia duas coisas. Eu tive uma mãe que era muito presente, mas a minha mãe sempre trabalhou. E na minha casa sempre houve esse incentivo. Mas não era a mãe que eu queria ser. Eu queria ser uma mãe diferente. Por quê? Hoje eu vejo que eu sinto, que isso também vai ser tratado na terapia, mas eu sinto... eu me lembro de abrir o guarda-roupa dela e sentir o cheiro da roupa dela, sabe? Então, ou seja, eu sentia falta da presença dela, mesmo ela sendo presente. Mas eu queria mais a presença dela. Eu já eduquei as minhas filhas diferente. Que isso também você vai fazer com a Olivia. Você vai pegar algumas coisas que a tua mãe... Que você faz que a tua mãe fez com você, e outras coisas você vai falar, opa, vou fazer diferente. Isso aí vai acontecer. Tanto é que eu e as meninas temos uma relação muito próspera, muito próxima. Eu acho até que é uma relação até meio assim, tem hora que eu tenho que falar, é mais muito amiga do que mãe e filha. Então, tem hora que eu tenho que ser mãe. Um dia desse fui mãe. Então, fui mãe que eu falo assim, chamando a atenção, né? E agora eu já me perdi. Mas, enfim, aí hoje eu vejo assim, eu queria ser uma mãe presente, que foi o que eu fui. Mas me vendo, né? Eu teria dado um conselho para a Mônica lá, para não parar. Para a Mônica ter continuado a estudar, que dava para a Mônica fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque eu tive a sorte dessa empresa nascer no momento que as meninas estavam começando a voar. Voar é querer, né, até a vida delas mesmo, que daí a gente deixa de ser interessante, né? Uhum. Por enquanto você tá sendo, assim, o auge da Olivia. A Olivia, ele fala isso. Você é a pessoa preferida da Olivia. Vai chegar uma hora que você não vai mais ser, né? Vai ter outras coisas, que é normal na vida da gente, né? Lógico. E é por isso que a gente tem que criar filho pro mundo também, não deve criar pra gente. Então, eu vejo hoje que se isso tivesse acontecido, eu estaria meio perdida ali. Do que seria da minha vida ali. Aí eu ia fazer o quê? Eu ia estudar numa época que, de repente, já tinha passado da época... Assim, eu querer estar estudando, ou... Enfim. Então, a empresa surgiu no momento onde ocupou esse espaço. O que eu aconselho as pessoas a fazerem assim? Quero ser uma mãe assim. Ok, se você quer ser, é uma escolha tua, né? Agora, não deixe ninguém obrigar você a ser. No meu caso, ninguém obrigou, não. Eu fui porque eu quis. Mas, por muito tempo, eu em algumas situações de discussões lá em casa, eu culpava meu marido. Às vezes, a gente fala muito dos filhos. A gente culpa os filhos também. Eu não fiz porque eu tinha que cuidar dos meus filhos. Eles não tiveram culpa de nada. Não pediram nem para nascer naquele momento, né? Sim. Então, e aí até essa coisa do culpar o meu marido, eu não voltei a estudar porque você não me ajudava a ficar com elas, ou alguma coisa assim que eu falava, ou você não, mas eu sempre falei para você voltar a estudar, sim, mas você daí não arrumava uma situação ali onde eu poderia deixar as meninas com alguém. E aí, eu depois de não era terapia, mas de livro de autoajuda, de reflexão e tudo, eu fui vendo que a culpa era só minha. Não era culpa de ninguém, porque as decisões da minha vida foram eu que tomei. Não teve ninguém que, se eu tivesse naquele momento falado, não, eu vou estudar, eu daria meu jeito de botar essas meninas em algum lugar. A Dana, até as coisas que eu fazia era dentro do horário delas. Então, assim, eu fazia minha autoescola, ou eu fazia minha ginástica. Era no horário que elas estavam na escola. Fora isso, o meu tempo era delas. Então, o que eu, assim... Para tudo tem jeito, sabe? Sim. E é o que eu falo muito para você quando a gente se encontra, quando você fala da Olivia. Não é o tempo que você passa com ela, mas a qualidade desse tempo,
sabe? De ser legal, de ser inesquecível, de ser interessante. Então, eu acho que é muito isso. E hoje, eu com 48 anos, eu estou parada, porque houve um salto na minha vida que eu não vivi, e que eu fiquei trabalhando de uma forma tão intensa que a gente fechou o quiosque em novembro por uma opção minha. Eu quis fechar. E eu adiei muito isso por um bom tempo, porque teve um dia que eu estava chorando, eu estava na varanda lá de casa, e a Jéssica chegou e disse, o que você está chorando, mãe? Eu disse, eu quero fechar esse quiosque, eu não aguento mais. E ninguém me apoia. Ela disse, mas o que você está querendo? Eu disse, não, eu só não fechei esse quiosque ainda porque ninguém me apoia. Eu estou precisando de pessoas que me apoiem, porque eu também tenho medo. E Mônica, nós vamos chegar numa parte que é tipo assim, poxa, você empreendeu, você criou uma marca, você cresceu, você hoje tem uma presença muito forte nas redes sociais, né? Que eu acho muito legal, adoro ver os teus rios. Adoro aquele tururururu. E aí, chegou um momento que, cara, você chegou lá, aí, agora eu quero fechar. Só que aí você, na verdade, evoluiu para um novo passo, um outro projeto que é o e-commerce, né? É uma coisa que eu nunca peguei muito forte nisso, porque o meu cliente, ele é muito presencial. Muito. Então, eu sabia... Sim, porque, afinal de contas, quem não gostava de chegar lá no quiosque, bater um papo com a Mônica Abreu? Nossa, gente, eu converso demais. Meu Deus do céu. Às vezes eu passava uma hora, eu chegava lá no quiosque, eu olhava uma bolsa. Cadê a Mônica Abreu? Não tá aqui pra gente conversar? Cadê? Conversava demais. Às vezes as minhas ficavam, dona Mônica, já faz 2 horas que você está... Eu, 2 horas? Não, gente, não é possível. Você tá falando há 2 horas. Meu Deus do céu. O que a gente estava falando que eu já perdi? Sobre o e-commerce, sobre essa progressão para a loja. Assim, primeiro que eu sou uma pessoa muito acelerada. Eu sou ligada no 220 e acontece que quando você principalmente trabalha em shopping, é como se você... Eu trabalhava de segunda a segunda. Porque mesmo quando eu estava no shopping, você está ali passeando, ou indo no cinema, ou indo num restaurante conversar com... Não, eu ia na loja. Ou seja, eu estava trabalhando. Essa coisa do Instagram, sou eu que mexo no meu Instagram. Eu que mexo, eu que respondo, eu que posto. Eu gosto dessa coisa do responder, porque você sabe exatamente o que está acontecendo ali com o cliente, né? E chega uma hora que eu fiquei meio que... Perdeu, sabe? Eu estava já... Esse ano vai fazer 10 anos, Não, ano passado. 10 anos de Manauara, que foi o nosso primeiro quiosque. Então, chega uma hora que você cansa, assim... Não era aquilo mais que eu queria, sabe? Mônica, você quer abrir franquias? Não queria. Mana, várias vezes. Já formatei franquia, já isso. Aí eu falava, cara, será que é isso que eu quero mesmo? Porque daí você já pensa no trabalho. Porque a Dana, assim, não é só você tal tecido e costurou. Não, mana. É todo um projeto ali fora. Projeto não, como que a gente fala? Uma organização ali. O produto que vai ser lançado, a promoção, quando a estamparia se está pronta. Porque a estamparia tem um desenho. Sim. Quando vai entrar aquela coleção, aí vai para a fábrica, faz o teste, inclusive, as tuas filhas participam desse processo, né? Porque a Jéssica, que é a sua filha mais velha, ela desenha também para a loja, né? Começou a Bruna desenhando. A Bruna também desenha. A Bruna começou desenhando, porque quando a Bruna começou, a Jéssica estava no Canadá fazendo um intercâmbio. Quando a gente começou a fazer tecido. Aí, a Bruna foi embora e veio a Jéssica. Aí, a Jéssica começou a... Mas a Jéssica sempre desenhou desde criança. E aí, a Jéssica assumiu isso. Mas aí, quando foi o ano passado, eu disse, não, cara, já tá na hora de eu arrumar umas designers, já tá na hora de você sair do negócio. Assim, sair do negócio de ter essa obrigação, né? Vamos falar assim. Mas ela criou muitas... E o legal é que a gente tem o mesmo feeling. Então, é muito fácil. Aí ela dizia, o que a gente vai lançar essa coleção? Eu dizia, vamos fazer uma coisa assim, outra assada. E tem estampas que sempre tem que ter. Tipo assim, eu sempre tenho uma de... Se eu boto cachorro agora, eu boto gato na outra. Tem que ter uma fruta, enfim. Aí a gente vai mudando, sabe? E me fala assim agora, depois que você realmente decidiu fechar o quiosque, agora tá mais com a parte das vendas online...
que eu sei que tem projeto novo chegando por aí, porque eu não vou falar que eu não sou fofoqueira, mas eu sei que tem coisa legal vindo por aí da Mônica Abreu. Como é que ficou a relação com a família? Deu mais tempo de ficar em casa, com os cachorros? Como é que... Tem bem pouquinho, né, Mônica? Tem bem pouquinho. Tem 9. E mais quantas mangueiras pra catar manga lá? Ai, Adana, assim, tá muito bom. Ao mesmo tempo, é uma coisa que eu desacelerei. E esse meu desacelerar é o não saber o que fazer com o tempo livre, sabe? E aí é isso que eu tô buscando agora. Então, assim, eu quero voltar. Eu já toquei piano, violão, enfim, já as minhas até brincam. Eu falo, não, esse violão é só eu pegar, entrar no YouTube que eu vou saber. As minhas autodidata. Não, mano, mas eu já fiz muito tempo. Isso é igual andar de bicicleta. Tu olha, tu começa ali, tu já sabe. Mas, assim, eu quero voltar a fazer um instrumento. Eu quero voltar a treinar meu inglês. Eu sou formada em inglês, mas não pratico. E do jeito que a pessoa fala, tu imagina a pessoa querer falar com outra pessoa em outra língua. E não sai nada. Sim, porque Mônica Abreu também é internacional, né? Eu vejo lá as caixinhas indo pro Canadá. A gente manda muito. A gente manda pra... Tem uma cliente da Itália que ela compra todo mês. Todo mês. Então, assim... E aí, são coisas que eu tô buscando, que eu quero alinhar esse meu tempo, desacelerar e, ao mesmo tempo, manter essa... Porque, assim, também ficar sem trabalhar eu não consigo, mana. Eu fico doida. Então, são coisas que a gente tá alinhando. A venda online tá indo bem. Lógico que é uma coisa assim, que a gente tá engatinhando. Engatinhando, que eu falo, o fluxo de venda continua muito bom. Só que o meu grande público é Manaus, né? Então, assim, a gente já tá indo para outros lugares, assim, que consegui um frete muito bom, assim, um envio bem legal. Então, tá indo bem, sabe? Tá indo como eu quero. Mano, vem cá, bora agora falar de assunto polêmico. Qual é a polêmica? Porque eu gosto que as nossas espectadoras se identifiquem com a gente, com a nossa realidade, sabe? Sim. Porque uma coisa é a gente olhar, nossa, lá está a Mônica Abreu, aquela empresária lá de sucesso, lá no quiosque, agora lá no site dela maravilhoso, no Magalu, que você posso falar, fazer comercial pro Magalu, me patrocina aqui, ó. Ô, Márcio Braga, liga pra Magalu aí, por favor. Enfim, você tá lá no site da Magalu. Só que você é uma mãe. E eu tô falando isso porque, na verdade, eu não tô querendo perguntar por curiosidade pessoal também. Porque eu sou mãe de uma menina. E como você falou mais cedo, a gente cria nossos filhos pro mundo. Né? E hoje as meninas voaram. As duas estão muito bem. Como é que foi isso pra você, Mônica, e pro Luiz? Pra vocês se reorganizarem, com toda essa tua rotina de não conseguir ficar parada e tal. Como foi pra vocês? Olha, a gente sempre foi, assim, pais que a gente sempre incentivou muito as meninas. Por eu ter casado muito cedo e ter filho muito cedo, eu sempre incentivei as meninas a terem uma profissão. Eu nunca fui aquela mãe de, olha... Tu limpa a casa assim, mano, acho que as bichas aprenderam a limpar as casas tudo sozinha, as coisas tudo sozinha. Que até boa dona de casa não sou, né? Tá vendo, Mônica? A gente como a gente, ó. Me bota a menina pra lavar louça. Assim, lógico que as meninas... na verdade, eu acho que eu criei elas bem independentes, assim, sabe? Bem, assim, soltas e tudo que elas queriam, a gente sempre incentivou muito. A gente quer fazer, não sei o que, vão. Como é que é pra fazer isso? Ou até a gente querendo, vai. Então, e até quando elas inventaram essa coisa do intercâmbio, que a Jéssica falou que ela ia ficar no Canadá 1 ano e... Era quase 2 anos. Que elas foram até pelo governo, tudo. Que tinha uma associação com as faculdades. Eu lembro na UEA, né? Na época da UEA, era um convênio com as faculdades. E aí eu disse, cara, Jéssica, eu te pago, eu te dou esse intercâmbio, minha filha, e tal. E a Jéssica fala francês e fala inglês, e a Jéssica iria para o Canadá em função de aperfeiçoar o francês, porque o inglês já falava fluentemente. Aí eu vi que ela ficou triste, sabe? Aí eu conversando com a amiga, ela disse, Mônica, filho bem criado é filho que quer voar. Filho que fica na barra de mãe. Não, mana, deixa essas meninas. Aí aquilo me deu Eu virei e disse, cara, fui conhecer a Disney com 30 e poucos anos, com 30 anos, sei lá.
A menina tá tendo a oportunidade de morar num outro país completamente diferente do nosso, frequentar uma faculdade lá, ter uma experiência. Ela fez tudo isso sozinha, porque elas foram preenchendo e fazendo as coisas sem falar pra gente. Na hora que chegaram, já tava lá a escolha da faculdade, sabe? E aí, eu acho que eu fui trabalhando isso na minha cabeça, assim, mas... E foi muito tranquilo, assim, não é uma coisa... Fui pro Canadá, conheci o Canadá, fiz um tour lá, conheci 8 cidades do Canadá. Então, assim, foi muito legal. E eu acho que filho é isso, sabe, Adana? Porque você vai ver, eu tenho o maior medo hoje que a Olivia é pequenininha, é quem cuide dela. Tu ficas, ai, mano, se acontecer alguma coisa comigo, quem vai cuidar dela? Como vai ser isso? E por mais que você ame a tua mãe, teus irmãos, enfim, tem o pai dela, tem todo mundo, tu fala, ai, mano, eu que vou saber criar. Sabe? E você vê aquela coisinha tão pequenininha. Então, eu acho que filho é muito isso. É a gente deixar eles abrirem portas. Ai, mãe, eu só tenho uma, meu Deus do céu. O que eu vou fazer da minha vida? Não, mas você vai ver. E esse amor de proteção que a gente tem, quando eles vão começando a ficar autossuficientes, assim, que você... Sabe? E eu acho, assim, que o que eu mais tenho, assim, orgulho das meninas é do caráter delas, da integridade delas, eu ia falar exatamente isso. Acho que, no fundo, a gente talvez fique com aquela sensação do vazio e tal, de estar vivendo aquela rotina, mas ao mesmo tempo feliz, porque deu, de fato, uma boa criação, né? Ver elas indo sem medo, de saberem que se tornaram adultos independentes. E eu vejo né? elas, assim, até autoconfiantes num negócio assim, por exemplo, vai prestar o vestibular, ou vai fazer um concurso. Mano, elas nem olham, assim, elas não ficam muito preocupadas com aquilo. Não, só tem uma vaga. Não, elas falam, cara, eu tenho que estudar para isso e eu tenho que passar. Passei, vou estudar para passar. Se não for dessa vez, vai ser da outra. Mas eu vejo elas muito tranquilas, assim, sabe? Assim, até de resiliência mesmo. Agora também não sei também se é os baques da vida, né? Que a gente fala, vai. Cara, que legal, Mônica. Ai, tô muito feliz. Cara, que história linda. A tua história de vida, eu sempre falo isso, porque às vezes a gente espera estar passando por um momento ruim pra ter aquele start, ou passar por uma necessidade pra tentar empreender e mudar de vida. Não, tu começaste uma história diferente. Não, e a Dana, outra coisa, que eu falo isso pra todo mundo. A mulher, ela tem uma mania, eu também já passei por isso. Mas assim, eu tenho um marido muito legal que ele sempre incentivou e falou muito isso. Que ele fala que antes eu era a Mônica, esposa do Luiz. Agora ele que é a esposa da Mônica Abreu, né? Enfim, porque o Luiz nasceu aqui em Manaus e todo mundo conhece. Enfim, né? Tem muitos amigos e tal. Mas a gente tem uma mania, assim, a mulher... Tem pessoas que têm potencial, assim, de muita coisa. E aí tem uma mania de ficar, não, tô fazendo aqui para ajudar. Não, tô fazendo aqui, não. Sabe, veja aquilo como um dinheiro seu mesmo, veja você grande. Lógico, o meu foi gradativo. Se você me perguntar até hoje, eu não tenho a dimensão que é a marca. Às vezes eu me assusto. Quando eu tô na rua e vejo pessoas usando o produto, eu fico assim, caraca, olha lá, é um produto nosso. Eu já sei pela estampa a marca que é. Quando as pessoas me olham e conversam e me conhecem, sabe? Às vezes no Natal mesmo, eu acho que tava na Granada, eu tava comprando uma colônia que a gente ama, e aí eu dei meu Mônica Abreu. Aí ela, meu Deus, você que é a Mônica Abreu, eu adoro teus produtos e tal. Então, assim... Eu ainda me assusto com essas coisas. Eu não tenho a dimensão do nome que é a marca, assim, e da proporção que essa marca tem. De eu estar num hospital e ver as pessoas usando o produto, sabe? Então, assim, isso é muito legal, é muito gratificante. Porque empreender não é fácil, é complicado, sabe? É complicado a concorrência, é complicado você manter isso. Sim, a dificuldade de empreender, né, Mônica? Eu queria que você falasse também sobre isso, assim, para as mulheres que estão assistindo a gente. Porque assim, a gente mora em Manaus. Manaus você tem que ter a criatividade. Não sei como que tá hoje, porque eu compro pouca coisa aqui hoje. Eu compro muita coisa já, porque a maioria das nossas coisas também são personalizadas, né? Então vem de fora. Mas antes a gente pensava numa coisa e a gente já tinha que pensar no plano B, como que eu posso substituir aquilo? Porque às vezes não tinha um material suficiente, né? Tipo assim, eu pensei num zíper amarelo, mas eu não encontro o zíper amarelo. Eu tenho que ter o zíper... Isso é um exemplo, tá, gente? Assim, eu não sei como que tá agora o mercado. Enfim. Mas, o que eu estava falando? Do empreender, né? Sim. Aí, vem uma coisa assim. Mas... agora eu não escuto tanto. Mas eu escuto a frase. Custo-benefício.
Ah, o produto da Mônica é maravilhoso. Custo-benefício. Isso quer dizer o quê? Que o produto é caro. Aí você fala assim, mas caro comparado a quê? Caro, para mim, sinceramente, é uma loja popular que vende preço de uma loja, sabe? Popular, para mim, é popular. É um preço bem barato. Outra coisa, esse produto para ser vendido, as lojas grandes, ela tem poder de compra. Ela não compra uma quantidade pequena, ela compra uma quantidade absurda. Então, por exemplo, eu compro 8 mil metros de zíper. Essa loja, de repente, compra 50 mil, 100 mil metros. O preço dela é outro, o valor de compra dela é outro. Então, tudo isso as pessoas têm que pesarem naquele valor. No meio disso tem imposto, tem frete, tem um... E é nesse caminho que muita gente desiste, né? Nesse momento que muita gente volta atrás e fecha Adana, o negócio e não insiste. Eu sou muito assim. Por exemplo, a Jéssica viu que tinha granado, tinha vela. Ai, mãe, as velas devem ser maravilhosas. Ah, deve ser. Mas eu tô comprando vela da Libu, que é maravilhosa e é uma artesã daqui. Eu não vou comprar vela da Granado. Tem um monte de gente que compra vela da Granado. Eu vou comprar vela da Libu, que é maravilhosa, que é antialérgica, que não sei o quê, que é uma empresária daqui e tal. Então, assim, e eu procuro, em presente, sinceramente, eu procuro empresas que sejam daqui, e geralmente é por mulheres. Assim, Sim, é sempre sim. comandada por mulheres. Eu sempre, se eu tiver a opção de ter a mulher no meio ou à frente, eu vou nela. Até com quem eu trabalho. Quem me atende é mulher, tudo assim. Então, assim, a gente tem que saber dar o valor, sabe? Para tudo, para o mercadinho que está lá perto da tua casa, sabe? Ele está ali justamente para que tu não precisas ir lá no supermercado, enfrentar uma fila ou alguma coisa que você quer rápida. Então, é muito disso. As pessoas têm que... E não é dar preço para as coisas das pessoas. Poxa, tá caro para mim. Eu acho que tá caro para mim, para o meu bolso. Então, tudo bem. Vai comprar onde você acha que tá barato. E Isso também faz parte do processo de empreender, né? De você saber dar valor ao seu produto, daquele valor que é agregado àquele produto. Imagina o processo criativo para você fazer uma estampa, produzir o tecido fora de Manaus e trazer e pagar, tudo enfim, é trabalhoso. a costura, enfim, tudo. Então, cara, eu acho que você é merecedora de tudo isso. Eu sou muito feliz. Eu tô muito, muito de verdade feliz de estar aqui. Eu queria saber se tu gostou de vir aqui. Claro que eu gostei. Eu amei. Mana. Pode me chamar quantas vezes quiser, mana. Eu vou te chamar um monte de vezes, então. Depois eu vou te dar um produto que daí você faz um sorteio ou lança, enfim, do jeito que você quiser. Vou fazer um sorteio nada. Vou levar lá pra casa. Vou aumentar minha coleção de Mônica Abreu. Mônica, então pra gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para mulheres que possam se identificar com a tua trajetória, com a tua história. Dá uma dica para ela, dizendo que ela pode se inspirar. Queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres. A gente tem a mania de achar que tudo tem que estar perfeito pra gente começar, né? Então, assim, a princípio, começa a fazer, quem vai começar a comprar? Vai ser teus amigos, ou você começa a dar de presente, ou... Enfim, não tenha medo, sabe? Porque é daí que começa a nascer. Mano, a minha cabeça é uma cabeça, assim, não para. Eu fico ligada no 220, assim... fiz isso. Agora eu tô com agora eu tô querendo fazer coleções que sejam mais voltadas para cá, para o regional. Então, é isso. Vai em frente, põe no papel, mesmo que alguém... Se você acredita naquilo, acredita e vai mesmo, e faz, sabe? Não tenha medo, não tenha medo dos julgamentos, não tenha medo do... Eu acho que é isso. E escolha o teu público. Às vezes você tem um produto muito bom, mas você vende para o público errado, que não dá valor para aquele produto, sabe? Tem isso também. Sim, tem tudo isso, então, né? escolha o público que você quer trabalhar. Foca nesse público. Porque às vezes eu vejo coisas de muita qualidade e com valor muito baixo, sabe? Assim, mas aí é público errado. E aí é aquele cliente que fica, mas tá muito caro. E aí você tem que ir pro cliente que fala, meu Deus, que coisa deliciosa, vale a pena eu pagar. Que dura que só...
Pode comprar, Mona, vai durar pra caramba. É verdade. Mônica, eu trouxe uma lembrancinha pra você. Cadê? E eu não trouxe nada. Ai, que vergonha. Não era pra trazer, não. A sua presença aqui já, meu Deus. Imagina, eu tô me sentindo privilegiada de ter conseguido um horário na tua agenda e tudo. Ai, mano, correria. Imagina. Na verdade, é só pra te dizer o quanto você é especial. Não só pra mim, olha que lindo. mas pras mulheres do nosso estado. O exemplo obrigada. que você é. Eu sou suspeita pra falar, porque você criou 2 filhas incríveis. Então, eu te admiro muito pela mãe que você é. Enfim, muito obrigada. Eu espero que a tua história inspire cada vez mais mulheres e que tenham muitas Mônicas aí. Eu também, né? Mana, porque eu adoro essa coisa. É muito legal, assim, né? Você vê. E é amor das pessoas naquilo, né? Sim. Eu falo sempre que o produto, antes de o que as pessoas levam para casa, é amor, porque antes de ser delas foi meu. Então, assim, ele foi escolhido, ele foi produzido, planejado, sabe? Então, isso é bem legal. Então é isso, mana. Assiste a nossa entrevista com a Mônica Abreu, maravilhosa, cara. Ela é uma pessoa incrível, um ser humano iluminado. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação de vocês. Não percam os próximos episódios com mulheres incríveis nesse mês de março. Tá muito legal. Um beijo. Beijo, Mônica. Beijo pra todo mundo. Obrigada.